Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as métricas de avaliação para problemas de classificação. Vamos resolver esse problema sobre cirurgia de câncer de mama, onde temos como informação a idade da paciente, o ano que foi feita a operação, o número de nós detectados como positivo e, dado isso, temos que prever se a paciente sobreviveu dentro de 5 anos, representado pelo número 2, ou se ela sobreviveu 5 anos ou mais, representado pelo número 1. Então, vamos começar importando as bibliotecas que vamos usar, as de sempre, Pandas, Training Test Split, e hoje vamos resolver esse problema utilizando o Navy Base. Essas são as colunas do nosso dataset, e agora vamos ler e ver os dados. Já temos todos os dados numéricos e já é dito nas informações do dataset que não tem dados faltantes. Então, nós precisamos fazer mais nada. Vamos dividir as características das respostas. E construir os conjuntos de treino e teste. Agora, vamos construir o modelo, treiná-lo e testá-lo. Pronto, agora vamos falar das métricas de avaliação. Antes de começar, vou explicar a matriz de confusão, que é a base para as métricas. A matriz é composta por duas dimensões, as linhas, que representam as previsões do modelo, e as colunas, que representam as classificações reais que tem no dataset. TP significa verdadeiro positivo e TN significa verdadeiro negativo. Esses dois mostram que para aqueles dados o modelo acertou quando classificou como positivo ou como negativo. No nosso problema, seria quando o modelo acertou quando classificou alguém como sobreviveu mais de 5 anos e também acertou quando classificou que alguém não sobreviveu mais de 5 anos. FP significa falso positivo e FN significa falso negativo. Esses dois mostram que o modelo errou quando classificou um dado como negativo ou como positivo. No nosso problema é quando o nosso modelo classifica alguém como sobreviveu mais de 5 anos, quando na verdade a pessoa não sobreviveu. A primeira métrica é a precisão, que mostra a proporção de acertos positivos em relação a todos os classificados como positivos. Essa métrica mostra o desempenho em relação a falsos positivos. Então, se o seu objetivo é minimizar os falsos positivos, você deve se focar no precision. A acurácia mostra o número de previsões corretas feitas pelos modelos sobre todas as previsões feitas. Ela é uma boa medida quando as classes da variável de destino nos dados são quase balanceadas. Então, se no seu dataset existe uma maioria de apenas uma classe, essa medida não deve ser usada. O recall é uma medida que mostra a proporção de acertos positivos em relação a todos os dados que são verdadeiramente positivos. Essa métrica mostra o desempenho em relação a falsos negativos. Então, se seu objetivo é minimizar os falsos negativos, então você deve focar no recall. E
E por fim, a F1 Score, que usa a medida harmônica entre o Precision e o Recall. A média harmônica fica mais próxima do menor número, dando para o modelo uma pontuação apropriada. Então, depois dessa explicação toda, vamos ver como utilizar essas métricas usando o Metrics. Vamos calcular a acurácia. Então, a gente tem que passar o y-teste, que é a nossa resposta, e o y-pred, que foi o que o nosso modelo previu. Agora, vamos calcular o Precision. Passando os mesmos conjuntos. E agora, vamos calcular o Recall. E por fim, vamos calcular o F1 Score. E é assim que a gente consegue calcular as métricas usando o Metrics. E é isso.